Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje vamos estudar o informativo 1032 do STF, começando por um julgado de direito constitucional. E nesse caso, o STF analisou se as varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias poderiam apreciar outras matérias. Então, lembrando que essas varas especializadas, elas estão previstas no artigo 126 da Constituição Federal, segundo o qual, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Mas, será que essas varas criadas com base no artigo 126 da Constituição Federal, elas podem apreciar outras matérias que sejam conexas àquelas questões agrárias, mas que transcendam as questões agrárias propriamente ditas? E o STF entendeu que sim, que essas varas especializadas em matéria agrária não possuem necessariamente competência restrita apenas à matéria de sua especialização. Vejam que o artigo 126 da Constituição Federal, segundo o STF, não tem por finalidade impor que as varas especializadas em direito agrário julguem exclusivamente essa matéria e nenhuma outra mais. Até mesmo porque é bastante comum que se faça necessária a análise de outras questões que estão ali, que são marginais, que são conexas às questões agrárias propriamente ditas. Até mesmo porque os conflitos agrários, em regra, eles envolvem questões complexas, que, por sua vez, abrangem outros assuntos, principalmente quando nós pensamos aí em questões de natureza ambiental e também de natureza minerária. Portanto, faz-se não só necessário, mas um tanto quanto conveniente que sejam também analisadas todas essas questões envolvidas. Lembrando que a criação das varas especializadas, ela possui como finalidade justamente garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva, por meio da especialização. Mas, se nós restringirmos demais a matéria a ser analisada por essas varas especializadas, nós acabaremos prejudicando a própria efetividade buscada. Afinal, imagina se elas pudessem analisar somente as questões agrárias e tivessem que remeter outras questões anexas ali para outros juízos competentes. Isso acabaria ferindo a celeridade, a efetividade do processo buscada pela especialização dessas varas. Portanto, o STF concluiu que não ofende a Constituição Federal a legislação estadual que atribui competência aos juízes agrários ambientais, ambientais e minerários para apreciação de causas penais cujos delitos tenham sido cometidos em razão de motivação predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental. Vejam que a Constituição, lá no artigo 126, usou expressões genéricas, como conflitos fundiários e questões agrárias, não restringindo, portanto, a competência das varas especializadas a questões somente de natureza civil. Então, foi basicamente isso que entendeu o STF nesse caso. E aqui fica uma ressalva que foi também um ponto analisado pelo STF nesse caso, mas que não era o ponto central, por isso eu deixei aqui para o final, no sentido de que seria inconstitucional um dispositivo da lei estadual que atribui competência aos juízes estaduais para julgar matérias de competência da Justiça Federal. Isso porque é a atribuição do Congresso à edição de lei que autorize que causas de competência da Justiça Federal também possam ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então, em outras palavras, o STF entendeu aqui que uma lei estadual não pode prever que matérias que são primordialmente de competência da Justiça Federal, que essas matérias serão julgadas pela Justiça Estadual por quaisquer motivos trazidos pela norma. Lei estadual, nesse sentido, é inconstitucional, segundo pontuou o STF aqui. Ok? E com isso, então, nós finalizamos esse primeiro julgado. Nos vemos na sequência.